Estamos de volta para falar com Ana Inoue, superintendente do Itaú Educação e Trabalho, e que agora vai responder uma pergunta aqui da Ana Tércia Sanches, doutora em Sociologia pela USP, coordenadora da Faculdade 28 de Agosto, uma iniciativa do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Vamos ouvir a Ana Tércia. Olá, primeiramente eu gostaria de saudar o Gustavo Conde e também a Ana Inoue. E a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: considerando que o ensino profissionalizante é uma porta de entrada para o jovem no mercado de trabalho e é uma forma de incluí-lo nessa sociedade tão desigual, numa sociedade que inclusive o desemprego entre os jovens é o dobro que o desemprego da maior parte da população, do resto da população brasileira, eu gostaria de colocar a seguinte questão: esse tipo de ensino vai capacitar esse jovem para o mercado de trabalho, mas isso necessariamente não significa torná-lo um bom cidadão. E torná-lo um bom cidadão é, de fato, fazê-lo compreender o sentido amplo da democracia, sobretudo nos tempos que nós vivemos. No sentido de que a democracia não é só política, não é só econômica, não é só social, ela também pode se expressar, por exemplo, na questão racial. E nesse sentido, eu pergunto qual é o papel que você enxerga que caberia às ONGs e aos movimentos sociais também, no sentido de qualificar, no sentido de complementar essa educação profissional dos jovens. Obrigada. Obrigada, Ana. Aí, Ana Inoue. Ótima a pergunta dela, porque abre a possibilidade, primeiro, da gente pensar nesse papel dos movimentos sociais, das ONGs, junto com o poder público, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é os movimentos sociais, eles trazem uma visão em profundidade de um pedaço da sociedade. Então, quando você pensa, Coalizão Negra por Direitos, né, é um movimento que eles têm de defesa de pauta, de conhecimentos que eles têm com mais profundidade, de propostas de políticas públicas, quer dizer, eles vão poder compor com o poder público, propondo programas, coisas, enfim, várias, que não necessariamente o poder público tem a possibilidade de se aprofundar do jeito que os movimentos sociais se aprofundam, né? E o mesmo vale para outros, quer dizer, quando você olha a Associação dos Povos Indígenas, quer dizer, por que o Lula, né, monta um ministério que nunca aconteceu antes dos povos originários, né? Porque, de repente, assim, é preciso dar destaque e profundidade para um determinado assunto. E isso os movimentos sociais fazem, né? O que o MST faz? Ele traz não só um conhecimento, a possibilidade, formas de organização, ele traz a possibilidade de um diálogo sobre como a gente pode organizar as políticas públicas de um país em torno de um grupo de pessoas, né, que está ali. A outra coisa que também isso vai acontecer, vai trazer e enriquecer e tal, relacionado aos territórios, né, a especificidades de determinadas regiões, né, que você também precisa olhar, quer dizer, quais são os problemas sociais que a gente tem naquela região que são diferentes de outros lugares. Então, eu acho que o primeiro ponto relevante é que os movimentos sociais ocupam esse espaço, né? Eles vão poder trazer uma visão, uma dimensão, né, de um problema, de um aspecto da vida da sociedade e tal, que não necessariamente o poder público tem clareza disso. A outra coisa que eu acho importante é quando ela fala o trabalho não necessariamente, o fato dele ser inserido no trabalho não necessariamente fará dele um bom cidadão. E ela tem razão, quer dizer, esse não é o ponto. A questão é exatamente a gente mudar a formação para o trabalho e trazer a formação para o trabalho de uma forma articulada. Então, assim, a teoria e a prática precisam estar juntas, né?
Não adianta se você só forma na teoria ou se você só forma na prática, você vai ter uma formação que tem lacunas, que não será completa. Quando você articula essas duas frentes, você dá para as pessoas, para os alunos, para os jovens ou para os adultos e tal que estão sendo formados, uma nova perspectiva, né? Então, acho que quando ela fala isso não necessariamente vai formar um bom cidadão, quer dizer, o bom cidadão é aquele que é capaz, ao mesmo tempo, de ter um espaço de desenvolvimento, de cuidar de si, condições para isso, de cuidar dos seus próximos, da sua comunidade e tudo mais, mas também pensar na sociedade, melhorar a sociedade e tudo mais. Então, esse é o bom cidadão, e o trabalho ele tem que estar a serviço também dessa formação para a cidadania. Por isso que a gente defende uma formação que seja emancipatória e não alienada. Isso é super importante. A outra coisa que eu queria ressaltar é que hoje nós vivemos uma sociedade, isso é meio chavão, assim, meio clichê, mas assim, existe uma questão do individualismo que precisa ser trabalhado, né? A questão do coletivo, e isso quando você falou das periferias, o que acaba acontecendo é que as periferias elas se organizam em coletivos, muitas vezes com regras que são rígidas demais, que na hora que você vai pensar, não dá para extrapolar e falar, vamos copiar o que a periferia faz e trazer para o país, porque a gente precisa ter, enfim, uma amplitude maior. Mas, de qualquer forma, para os jovens, eu acho muito importante a gente trabalhar e formar em torno de coletividade, né? Em pensar coisas que junto você faz melhor, junto você cria redes de proteção, de comunicação, de expansão e muitas coisas, e você também promove uma inclusão maior, né? Porque eu fico pensando sempre o seguinte, o aluno saiu do ensino médio, no dia seguinte que ele acabou o ensino médio, ele não tem mais escola para ir, para onde ele vai, o que ele vai fazer? Ele não sabe. A gente não diz e ele não tem lugar nenhum para ir, né? O que ele acaba tendo, não de formação, de educação, ele tem a igreja, ele participa de outros grupos e tal, mas você ter algum lugar em que você vai dar continuidade para o seu processo de formação é muito importante, né? E isso é uma coisa que eu acho super relevante da gente criar, assim. Então, uma das coisas que a gente deveria incentivar muito a questão cooperativa, né, colaborativa, quer dizer, as cooperativas, todas essas organizações que trazem essa formação mais coletiva e cooperativa, eu acho que são modelos importantes para a sociedade e para o desenvolvimento dos jovens. Assim, eu acho que essa é uma coisa que eu já falei em outros fóruns e tudo, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer. Então, por exemplo, dentro dos sindicatos, é importante você fazer formações e dar a essa perspectiva do coletivo, sabe? Então, eu fico vendo, sei lá, os movimentos sociais, todos eles têm essa dimensão, e isso é super relevante, né? As ONGs, eu acho que é um pouco diferente, quer dizer, embora elas sejam movimentos, elas sejam também parte da sociedade civil organizada, né? O que eu acho que as organizações não governamentais, que têm um espectro bastante variado, elas podem fazer, primeiro que elas podem também se aprofundar em determinados assuntos. Então, você tem ONGs de saúde, você tem ONGs que estão preocupados com a questão do saneamento básico ou com a questão jurídica enfim, da justiça e tal, e você tem organizações não governamentais que desenvolvem conhecimento sobre educação e sobre alfabetização ou sobre a questão no caso, por exemplo, a Fundação, né, o Itaú, que tem o foco em educação e cultura, né? O que a gente se preocupa o tempo inteiro é em apoiar a política pública, o desenvolvimento da política pública. Então, assim, não somos nós que vamos fazer as coisas. O que a gente tem que olhar é de que forma que esse governo, por exemplo, que está aí, o que ele está pensando, ou os governos estaduais, que também a gente oferece apoio para os governos estaduais,
O que a gente pode pensar é assim, a gente consegue trazer experiências de outros países para cá, a gente consegue fazer a interação entre estados, sistematizar enfim, experiências que os estados fizeram para poder levar para outros estados, né? Um exemplo disso é assim, o estado de Pernambuco fez, junto com a iniciativa privada, e no caso foi a Votorantim, né, eles desenvolveram um currículo de toda a cadeia produtiva da energia renovável. Né? Esse currículo foi um currículo que foi disponibilizado e 5 outros estados pegaram esse currículo e estão desenvolvendo em seus estados, ajustando e adequando e tal, mas eles estão fazendo. Qual a relevância dessa iniciativa? Primeira, pensar a cadeia produtiva inteira, dialogar com os jovens, né? Foi feita uma escuta com os jovens, e os jovens puderam colocar o que eles tinham de expectativa e tal. Esse material todo foi sistematizado de uma forma que pudesse ser levado para outros lugares, tem várias versões, então tem a versão física em papel, mas tem também na internet e tudo mais. Isso tudo são coisas que a gente fez em colaboração com o governo do Estado, né, que estava querendo, a Secretaria da Educação. Né. A gente também ajudou, por exemplo, no Rio Grande do Norte, na constituição dos institutos estaduais, né, de educação profissional que eles têm lá, dos IERNs e tudo mais, nesse diálogo, quer dizer, no próprio desenvolvimento da proposta, qual que é a demanda possível que tem. O Estado pode resolver, mas muitas vezes muito mais lentamente, porque tem todos os processos que está tudo certo, é assim mesmo que tem que ser. Né? Mas, muitas vezes, as ONGs podem entrar ajudando de outra forma, com conhecimentos mais específicos. Né? E tal. Então, acho que assim, juntar a sociedade civil junto com o poder público, se é bem regulamentado, eu acho que é alguma coisa muito potente, entendeu?